Gente, boa tarde, muito bom estar aqui. Mais uma Naturaltech, mais um evento que a gente vai ali fora e ver o quanto esse mercado e essa possibilidade de falar sobre veganismo é possível e está próximo da gente. Trazendo um pouquinho, só assim, puxando o vínculo com o que o Ricardo falou, eu tenho uma coisa que eu gosto de, que é um sonho da minha vida, que é o porquê eu luto todos os dias, que é normalizar o veganismo. Eu quero que ser vegano seja uma coisa normal, porque até agora ainda não é. Mas normalizar é a pessoa não olhar para você, nossa, você é vegano. Ou então você chegar em qualquer lugar e falar assim, eu quero isso aqui porque é vegano. Eu quero chegar em qualquer pizzaria e ter um queijinho vegano derretido em cima da minha pizza para não ter que comer só massa com molho de tomate. Eu quero isso. Isso é normalizar, não é ficar questionando, será que tem, será que não tem, por quê, porque deixou de ter. É assim, a inclusão do veganismo dentro de tudo que a gente faz. Né? E isso vai acontecer de todas as formas. E, principalmente, para todo tipo de pessoa. O mundo é heterogêneo, a humanidade é heterogênea. A gente tem pessoas que têm um bom poder aquisitivo, tem pessoas que não têm. A gente tem pessoas que vivem em condições... Tem pessoas que vivem na floresta, aliás, meus amigos da floresta, que eu amo tanto. Tem pessoas que moram no apartamento na Faria Lima. E eu quero muito que tenha opção vegana para todos os tipos de pessoas. Eu não quero brigar, não quero que, porque o vegano porque esse produto é caro, então não é vegano, porque o outro lá não pode comprar. Cara, eu quero que tenha opção vegana para o cara rico do iate e para a pessoa, para o time, aos amigos do MST, do acampamento, resistência, comendo arroz, feijão orgânico vegano. Eu quero isso. Isso é normalizar. Isso é tornar natural, fazer parte. Esse é o meu grande objetivo. Que faz um pouquinho parte daquilo que eu vou falar aqui hoje. Eu gosto muito desse tema. Parece um tema meio papo-cabeça, e é. Né? Quando a gente fala de veganismo, a gente, muitas vezes, veganismo, alimentação e tudo mais, a gente passa a ampliar a lente daquilo que é comida. Tá? Eu acho que, ao longo da minha história, dentro da nutrição, eu sou nutricionista, né, formada há 27 anos, então eu tenho uma história na nutrição, e eu passei, depois da nutrição, a estudar e olhar outros horizontes. Mas foi o veganismo, né, que entrou na minha vida há praticamente 10 anos, que fez eu ampliar a lente da minha nutrição. Eu achei que, a partir do veganismo, eu não podia mais olhar, como nutricionista, a comida como meus colegas nutricionistas olham. Eu não podia só olhar proteínas, carboidratos, gorduras, ferro, vitamina B12 e tudo mais. Eu entendi a comida como uma grande ferramenta de transformação e muito ligada a tudo que o mundo precisa. E aí não teve jeito. Eu passei a falar cada dia menos de nutrição e cada dia mais das outras arestas que envolvem comida. Me formei em economia circular, fiz uma pós-graduação para poder entender sobre tudo o que acontece no planeta e quais são os nossos impactos gerados por tudo que a gente faz, incluindo a comida. E aí comecei a falar sobre diversas questões relacionadas àquilo que não é nutrição diretamente. E faço parte do Pacto Global da ONU, que o Pacto Global é um pacto que pessoas e empresas firmam entre si para que a gente possa cumprir a tal da Agenda 2030, que é a agenda que foi delimitada pela ONU, desenvolvendo premissas daquilo que a humanidade precisa olhar com muito carinho e se mexer para mudar. Isso são as ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que foram estabelecidas em 2015, né? A gente já tem 8 anos de ODS, gente. Firmamos esse pacto entre nós humanos. Nós temos 17 objetivos para a gente cumprir até 2030. E esses objetivos têm um objetivo em si, que é a gente tornar o mundo um lugar melhor e, principalmente, possível para que a gente possa desenvolver como humanidade. Né? A gente fala sobre questões básicas, como a erradicação da pobreza, fome zero, agricultura sustentável, bem-estar humano. Não vou ler todos aqui, mas as ODS, eu acredito que grande parte de vocês já conheçam. A gente fala de vida na água, vida na terra, paz, justiça nas instituições, né? E tudo isso. Claro que se a gente pega a gente como ser humano, ou uma empresa que trabalha com X, Y, Z, ou um poder público, a gente tem bastante dificuldade de atuar ativamente, ser protagonista nas 17 ODS, todas elas.
Porque tem empresas, pessoas que trabalham mais ou vivem mais numa área do que na outra. Mas todos nós devemos olhar para isso e falar assim, o que eu vou fazer? A gente tem esse compromisso como humanidade. Eu tenho compromisso como humanidade pela saúde e bem-estar. Eu sou profissional de saúde. Eu tenho esse compromisso real. Eu tenho compromisso como cidadã brasileira em combater a fome, cara. É inadmissível 33 milhões de pessoas nesse país passando fome. É inadmissível. É um compromisso que que sou privilegiada e não passo fome, vou fazer para eu reduzir ou acabar com isso. Então, assim, isso é questão de compromisso individual. Por quê, gente? É um apelo. A gente precisa acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente, o clima, garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar de paz e prosperidade. A única coisa, a gente fica vendo né, propaganda da Globo lá do final do ano. Hoje é um novo dia do novo tempo que começou. Cadê o novo tempo que começou, gente? Cadê esse novo tempo que eu não estou vendo nunca começar? Paz, todo mundo de branco, abraçando, beijando, e o pau comendo lá fora, né? Então, assim, desculpa, eu sou muito direta. Eu acho que a gente não tem mais, eu não tenho nem paciência mais. A gente não tem planeta mais, não tem nem mais vontade de ficar alisando, passando pano. Ai, que fofinho. Cara, não dá mais. O mundo está pegando fogo, a gente tem que tomar atitude. Não dá mais, não dá mais. Então, assim, a gente tem um cenário, gente, que é muito, muito, muito desvantajoso. Porque a gente criou esse cenário. Né? Eu trabalho com essa parte de impacto, e cada vez que eu leio os relatórios que surgem, a IPCC, são os relatórios da ONU, da FAO, eu fico impressionada com a imobilidade das pessoas. Como se nada... Os caras cientistas ralando ali, trazendo dados que, olha, são muito complexos para se buscar esses relatórios e ninguém dá a mínima. Então, eu trouxe algumas coisas aqui do Our World in Data, que é a base do IPCC. A produção de alimentos corresponde a mais de 1/4 das emissões globais de efeito estufa. Mais da metade da terra arável do nosso planeta é usada para a agricultura. Tirando que terra arável é aquela que a gente tira o gelo e o deserto. 70% das retiradas globais de água vão para a agricultura. Não é o banho que toma banho de 15 minutos lavando cabelo. Não é quem esquece, que não deveria esquecer, de fechar a torneira para escovar o dente. Não é. Não é aquele hotel que fica fazendo greenwashing, colocando plaquinha fofa no espelho do banheiro. Ah, você quer salvar o mundo? Pendure a toalha para a gente não lavar e gastar água. Não é aquilo que vai fazer diferença, porque 7% da água doce do planeta somente é utilizada nas cidades. Grande parte da água do planeta vai no nosso prato. 78% da eutrofização, que é a poluição que a gente gera na água, dos oceanos e água doce, é causada pela agricultura. E olha esse dado que é muito triste. 94% da biomassa, o peso dos mamíferos não humanos, correspondem à pecuária. Vocês têm noção disso? A gente está falando de vacas, bois, a gente está falando de suínos, a gente está falando de ovelhas, não estamos falando de aves. A gente dizimou os mamíferos do planeta, e 94%, ou seja, só 6% dos mamíferos do planeta estão nas florestas, nos biomas. O resto estão nas granjas, estão nos pastos. Olha o que nós fizemos. 71% da biomassa de aves, a mesma coisa. A gente tem 29% da biomassa, do peso de aves no planeta solto, voando nos céus. O resto está em granja, com teto em cima, num espaço que não abre as asas. Olha o que a gente está fazendo. Não, por isso que eu falo que não dá para fazer cara de paisagem, né? De acordo com um novo estudo da FAO, 31% das emissões de gases de efeito estufa, isso aqui saiu agora, o ano passado, 31% das emissões dos gases de efeito estufa a partir do homem são feitos pelo sistema agroalimentar mundial. Daí você vai lá na COP, você vê a galera falando na COP, porque o combustível fóssil, porque o combustível fóssil, porque o combustível fóssil. Porque a energia verde, porque a energia eólica. Tem que fazer tudo isso, tem que acabar com o combustível fóssil, sim, tem que fazer painel solar, tem que trabalhar com energia eólica, com cuidado também, mas tem que fazer. Só que 31%. Hoje, o sistema agroalimentar emite mais gases do que todos os meios de transporte juntos. E a gente não vê, inclusive lá na COP, uma conferência gigante sobre alimentação. E lá na COP, serviram carne. Então, assim,
Por isso que eu não falei que eu não vou alisar ninguém aqui, né? O Brasil é o maior exportador de carne bovina, é um dos maiores produtores de soja do mundo. E ele não é capaz. A gente produz comida para o mundo inteiro e a gente não é capaz de matar a nossa própria fome. O Brasil tem desnutrição infantil em níveis alarmantes. Nós saímos do mapa da fome até tempos atrás e nós voltamos para o mapa da fome, né? Nós temos esse mapa da fome, não sei se vocês conhecem esses dados, né? A gente tem que ter, né? Se você tem a falta de alimento numa média superior a 2,5% da população, você já está dentro do mapa da fome. O Brasil hoje tem 4,1% da população. É muita gente, né? E a gente tem mais da metade da população brasileira com algum tipo de insegurança alimentar. Segurança alimentar talvez não é aquela condição que ainda você não tem influência fisiológica perceptível da fome. A gente não tem ainda influência no peso, influência na estatura, quando a gente fala de crianças, de desenvolvimento de alguns tipos de doenças cognitivas, que isso é fome, traz fome. Insegurança alimentar é a pessoa não saber se ela vai ter jantar. Ela come menos do que ela precisa. Bom, e aí a gente começa a conectar esse problema da fome com outras questões. Isso aqui tem um relatório da Larissa Mies Bombardi, publicado em 2017, que fala sobre a questão de agrotóxico. Eu tirei isso aqui porque é um recorte que traz muito essa realidade, para a gente começar a desenhar esse mapa da fome. A gente tem as terras brasileiras ocupadas cada vez mais por cultivo de soja. E não é para fazer o nosso tofu. Não é, não é. Essa soja, olha isso. O quanto o Brasil, nos últimos anos, cresceu em termos de produção, uso de terra arável para a produção de soja. E olha o que está acontecendo. E cana-de-açúcar também, porque é biocombustível, né? Mas olha o arroz, olha o feijão, olha a mandioca, olha o trigo. Arroz, feijão, mandioca e trigo alimenta a população do nosso Brasil. A soja não alimenta. Então, quando você começa a olhar assim, cara, o que está acontecendo? Quer dizer que esse Brasil gigante, biodiverso, ele começou a virar praticamente um mar verde para alimentar bicho? É exatamente isso. A agropecuária ocupa 75% das terras aráveis do planeta para pastagens e produção de ração. E é responsável por apenas 12% das calorias consumidas no mundo. Quer dizer que a gente usa uma área gigante de espaço para a gente produzir calorias para dar para bicho, mas isso não dá diretamente essas calorias para a gente. Já deu para entender o spoiler do que eu vou falar daqui a pouco, isso aí é ineficiente, é absurdamente ineficiente e desperdicioso. Produzir uma refeição que inclui carne, leite e ovos requer uma área 3 vezes maior do que uma refeição sem produtos de origem animal. Metade de toda a proteína produzida no mundo é usada como ração. Sem a necessidade de criar esses animais, nós poderíamos alimentar 3,5 bilhões de pessoas. Segundo a ONU, a gente tem 850 milhões de pessoas no mundo que passam fome. Desses 850, 33 milhões são brasileiros. Então, assim, a gente não precisa fazer malabarismo, magia, não precisa da inteligência artificial para achar, a gente não precisamos consultar o Elon Musk para a gente poder achar, assim, entender a solução para o combate à fome no mundo. A gente não precisa de nada disso. Tá? A gente tem um sistema alimentar que hoje protagoniza as proteínas animais e os alimentos mais refinados, que não promovem essa resiliência, não cuidam do campo, incrementam problemas ambientais e climáticos, promove o adoecimento das pessoas, desrespeita os animais e promove uma acelerada perda de biodiversidade. Aquele dado que eu trouxe para vocês dos mamíferos e também das aves, ele está aqui nesse novo relatório que acabou de sair também. Olha isso, gente. A gente tem somente 4% desses mamíferos terrestres ainda silvestres, wild, né? Selvagens. E a gente tem, olha, os humanos e os farmers, que são os animais da pecuária. Em mamíferos. Em aves, a mesma coisa. A gente ainda tem um pouquinho mais, né? Porque acho que essas aves, elas são mais, vão para cá e para lá, são mais difíceis de pegar, né? Porque senão a gente teria pego também, né? Para colocar dentro de uma gaiola, né? A gente gosta disso, né? Enfim, é muito sério quando a gente olha. E a gente está fazendo todo esse distrato com o meio ambiente, com os animais, e a gente também não está promovendo saúde humana.
esse ser que eu vou falar é totalmente hipotético, porque eu não acredito nisso. Mas se tudo que a gente está fazendo de estrago ainda fosse para criar humanos super saudáveis, aumentando a nossa longevidade, tudo bem, egoísmo humano aqui, contém egoísmo humano no que eu vou falar agora. Eu ia falar assim, poxa vida, né? Os caras estão olhando mais para o umbigo deles, mas está tudo bem, está todo mundo lindo, saudável, bem alimentado. A expectativa de vida humana é de 150 anos comendo desse jeito. E não é ainda isso. Não é, cara. A gente está acabando com a nossa vida, com essa alimentação monótona, protagonizada por alimentos de origem animal, com alto teor de gorduras saturadas, com colesterol, com baixo teor de fibra, baixo teor de antioxidante, baixo teor de vitaminas e minerais, cara para muita gente. E a gente tem causado doenças. 1 em cada 11 pessoas nesse país tem diabetes, que é uma doença causada. Todo mundo acha que é o açúcar. Não, o açúcar é vítima do diabetes. O problema do diabetes é o excesso de consumo de gorduras saturadas. Infelizmente, eu não posso dar essa aula agora, eu gostaria muito de dar. Né? Mas a gente tem todo um clichê, uma história voltada para isso. A gente nunca se tomou tanto medicamento para controle daquilo que pode vir a ser uma doença. Então, com 30 anos de idade, você vai lá no SUS ou no seu médico particular, aí você já sai de lá com uma receita de um coquetel. Ó, você toma isso aqui para pressão, você toma uma metforminazinha para dar uma equilibrada na sua glicemia, você toma lá um Crestorzinho de 10 miligramas, porque esse colesterol está meio alto. Você pode tomar também um antidepressivo. Você quer dormir melhor? Toma isso aqui também. Tá duro, né? Acho que é questão de consciência. Ninguém está dormindo bem porque acha que a consciência está pesada, né? Mas daí toma um remédio e resolve até o problema da consciência. E a gente continua se plastificando, se injetando para a gente não sentir nada e sermos robôs dessa marionete, desse sistema econômico que faz a gente virar só consumidores e não humanos. Não é isso, gente? Enfim, 44% das mortes no planeta vêm de doenças cardiovasculares. Infarto, AVC, por quê? Vocês já viram foto do que é o infarto? Vocês viram lá um capilar, uma veia, uma arterinha, uma artéria? O que acontece com ela, gente? Começa o quê? Acumular o quê dentro dela? Que entope? O que é? Clorofila? Fibras? Gordura saturada, minha gente. Vem da onde? Qual a principal fonte de gordura saturada na nossa dieta? Alimentos de origem animal. Então, assim, se a gente não começar a ligar o leco, a gente vai continuar envelopado, sendo marionete do sistema. Então, assim, reduzir o consumo de alimentos de origem animal é uma estratégia essencial para a gente cumprir, para a gente ser cidadão do planeta, cumprindo as ODS, cara. E várias delas. Então, a gente tem aí hoje uma relação direta entre várias ODSs e o consumo de alimentos de origem animal e o consumo de alimentos de origem vegetal. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu separei aqui as ODSs que têm correlação direta com o consumo de alimentos de origem animal, com a nossa dieta de uma forma geral. A fome zero e agricultura sustentável, bem-estar e saúde, água potável e saneamento, produção e consumos responsáveis, mitigação das mudanças climáticas e a vida na água e a vida terrestre. E como a gente pensa sobre isso? Primeira coisa, a gente para de se iludir e ficar romantizando essa pecuária. Para de achar que essa vaca está feliz no pasto da Bélgica, com o sino dourado no pescoço, saltitando. Vem tirar meu leite! Não é assim que acontece. Não é assim que acontece. Mas toda a propaganda, inclusive essa que é do chocolate Milka, tá? Faz assim com os animais, para a gente achar que está tudo bem. E não está tudo bem. A gente tem animais hoje, aqueles que estão ainda em sistemas extensivos de pastagem, estão pisoteando onde era a floresta, que já dizimou um monte de animal silvestre aqui. Tá? E a gente tem um resto que é absurdo, que é isso que tinha que ter na propaganda do bacon, lá da costelinha. Entendeu? São essas mães, que ficam nessas gaiolas durante a vida inteira delas. O peru de Natal também não está lá lindo, feliz, doando para você a carne dele, para você ser feliz, falar de paz e amor no Natal. Também não é isso. Né? Ah, seu franguinho, aquele lá que é bonitinho, tem até um óculos de aviador, porque leva a gente passear por aí. Não é assim essa coisa. E nem o peixinho se salva, porque o pobre coitado vive nessas piscinas agora. Ó.
Você imagina aquele piscinão de ramos, que a gente entrava e ficava assim, pegava micose, pegava todo mundo? É o peixe de hoje, vive nesse lugar. E a pobre coitada da vaca do leite, a mesma coisa, ela não está na roda gigante virando porque ela está feliz, se divertindo no domingo, ela está sendo ordenhada, o que acontece com ela 3 vezes por dia, nessas gigantes máquinas, para a gente poder tomar o tal do leitinho, enquanto o filho dela está passando fome do outro lado, e ela não está perto dele. Então, essa é a realidade que não se fala. Essa é uma realidade que todo mundo mascara. Sabe por quê, gente? Porque dói. Porque dentro da gente tem, lá dentro tem, mas, puta, isso não está certo, cara. Só que a gente não quer ver. Ai, o que os olhos não vê, o coração não sente. Eu acho isso de uma covardia. Porque a gente não sente, mas quem está lá sendo vítima está sentindo. Tá? Então, desculpa falar dessa forma, mas eu acho que, como eu disse no começo, cara, a gente não tem mais muito tempo para ficar falando, fazendo enfeite, confete e essas coisas assim. O desmatamento da Amazônia e do Cerrado, dos Pampas, do Pantanal e de outros biomas, não só aqui no Brasil como no mundo, é algo extremamente sério, que está levando nossa biodiversidade ao nada, que está levando as nossas florestas, que são... Cada metro quadrado de floresta, gente, é uma farmácia, é uma grande de uma fornecedora de possíveis alimentos maravilhosos, como se vocês andarem aqui, ó, tem diversos alimentos que vêm da floresta amazônica, que vêm do Cerrado. Central do Cerrado ali é farinha de jatobá, é castanha do Pequi, é tanta coisa maravilhosa, cara. E a gente vai lá, derruba o Cerrado para quê? Para plantar soja. Então, assim, a gente não pode mais fechar os olhos, a gente não tem tempo e nem condição de continuar agindo blasé. Então, eu estou invocando aqui a todos vocês a serem ativistas. Não sei se vocês estão preparados, né? E estão reparando, né? Porque sabe o que acontece, gente? Isso acontece quando a gente vira vegano. Porque eu falo, caramba, eu virei vegano, estou fazendo a minha parte. Que adianta para os animais eu fazer a minha parte? Eu preciso fazer mais pessoas fazerem a parte delas. Para o planeta, para a questão das mudanças, da crise climática, não adianta só eu parar. Eu tenho que fazer mais pessoas pararem. Por isso que todo vegano, às vezes, é chamado de chato. Porque ele fala essas verdades inconvenientes. Porque não é porque a gente quer fazer as outras pessoas, a gente quer salvar a nossa também. Porque a gente precisa, a gente divide esse planeta aqui. Tudo é sistêmico. Tudo é sistêmico. O que você faz impacta a minha vida, o que você faz impacta a minha vida, a vida dela, a vida dele, blá, blá, blá. E é isso. Então, a gente precisa acordar os dormentes. E nós somos 8 bilhões. Olha que trampo acordar 8 bilhões, gente. E a gente precisa. 8 bilhões de pessoas consumindo o planeta todos os dias. Olha a missão que a gente tem pela frente. É lembrar essas pessoas que elas não vivem mais no Paleolítico, que elas não precisam mais caçar os mamutes, que desde aquele nosso primo que começou a comer carne, até agora, passou um pouco de tempo, e a ciência já comprovou que a gente não precisa comer os bichos. A ciência já comprovou que a gente tem tecnologia, inclusive nanotecnologia. A gente pode fazer milhões de coisas legais, porque a gente já tem conhecimento o suficiente para a gente ajustar as nossas atitudes às nossas necessidades reais. Ah, porque sempre foi assim. Cara, não dá. A gente criou nesse sempre foi assim, multiplicado por 8 bilhões, uma indústria de carnificina que abate 70 bilhões de animais terrestres todos os anos. E se a gente colocar os animais aquáticos, que, pobre coitados, não são nem contados por unidade, por ser vivo, e sim por tonelada, a gente está falando de trilhões de vidas abatidas sem necessidade todos os anos, para a gente comer do jeito que a gente acha que tem que comer, porque nosso primo do Paleolítico fazia assim, e você nem questiona. É meio sério, né? Porque a gente tem esse conhecimento, tem consciência, tem tecnologia, eu bato sempre nisso. Podemos fazer isso. Então, aquela história lá, você é vegana, né? Mas e se você for para a ilha deserta, você, o porco e a faca, o que você faz? Cara, eu não sei o que eu faria, mas deixa eu te falar. Vamos falar sobre você, que não está na ilha deserta e come o porco. Por quê? É mudar a história, né? Então, as nossas escolhas, cara, estão sendo extremamente irresponsáveis, levando a gente para lugares que a gente não quer ir. Eu gosto muito disso. Essa monotonia, quando eu falo monotonia aqui, gente, nossos cardápios são pautados em proteínas animais. Acorda, come lá o café com leite, pão com manteiga, tá vendo? Animal. Não, sou marombeiro. 8 ovos mexidos, tomo um shake de whey protein e vai. Sou low carb também. Na hora do almoço tem bifinho, peixinho, papá, à tarde vai comer bolo na casa da avó, com leite e ovo.
À noite pede uma pizza 4 queijos, ou então paga um peixinho grelhado com brócolis, porque é light. Então, tudo é animal, cara. Então, essa monotonia, a gente precisa fazer esses bichos comer, para a gente poder comer eles. E aí, para eles comer, eu induzo a um sistema de monocultura, porque a única forma de alimentar 70 bilhões de animais terrestres por ano e alimentar 1 trilhão de peixes é realmente criando agricultura de larga escala industrial. Né? Então, assim, a gente, sabendo que a gente não precisa, eu sempre parto dessa premissa, a gente não precisa, ponto. A gente está fazendo tudo isso porque a gente quer, não é porque a gente precisa. Então, quando a gente fala que a gente não precisa, muda toda a configuração da história. A gente muda, vira o jogo. Porque a gente está fazendo porque a gente quer fazer tudo isso. Entendeu? A gente não pode querer em detrimento de tanto problema. A gente já não tem mais planeta para poder querer de uma forma tipo menino mimada. Eu quero. A gente não tem mais planeta para a gente ser menino mimado. A gente está corroendo o planeta, a gente já usa mais recursos naturais do que a Terra consegue se regenerar todos os anos. Né? Nós não temos nem tempo para continuar fazendo as mesmas escolhas insustentáveis e pautadas em desperdício. Sustentabilidade, a palavra da vez. ESG, então, nem fale. Sustentabilidade. Tá, agora tudo aqui. Sustentável, peraí. Sustentável é aquilo que sustenta um sistema, alguma coisa, para além das gerações. Agora, desperdício, jogar fora coisa, energia, combina com sustentabilidade? Cara, não combina. Então, ou seja, hoje a gente sabe que a pecuária impulsiona a existência de sistemas agrícolas muito intensivos e intensifica a industrialização de larga escala para a produção de alimentos e proteínas animais. Essa é a questão do desperdício que a gente vai falar agora. A gente tem uma grande parte das nossas terras aráveis utilizadas para plantar comida para bicho. 30% do total aqui, ó, se a gente colocar 70% das terras aráveis do total de terras aráveis são utilizadas para plantar alimentos para os animais, né? E se a gente colocar, somente 7% das terras aráveis são diretamente utilizadas para plantar a nossa comida. Né? E esse sistema é altamente ineficiente. A gente planta as calorias vegetais lindas, maravilhosas. Gente, isso aqui é lindo. Aqui tem um milho, mas poderia ser uma soja, uma ervilha, um arroz, um trigo, o que for. Pensando em grão. Como que esse grão produz calorias? Faz uma coisa que a gente não faz. Fotossíntese. Fotossíntese é captar a energia do sol, prana, para quem gosta de fazer yoga que nem eu, capta o prana e transforma em calorias, distribuindo em carboidratos, proteínas e gordura e armazena em cada grãozinho que está aqui. A gente vai lá, pega toda essa energia que não precisou dar nada em troca, simplesmente captou a energia do sol, coisa linda, poético. A gente entrega isso para um bicho, aqui representado por um frango. Esse frango vai gastar uma grande parte dessa energia só para manter a vida dele. Só que para nós a vida dele não importa nada, porque ele vai ser abatido em 40 dias, do dia que ele saiu do ovo até a hora que ele vai para o abatedouro. Nem serve para nada. Só que ele gasta uma grande parte porque ele tem que manter o sistema vivo dele, que a gente chama de metabolismo basal. Ele vai respirar, bater coração, pensar um pouco, se mexer um pouco, fazer homeostase. E ele vai devolver para a gente uma pequena parte dessas calorias todas que a gente plantou, que a gente desmatou para plantar, que a gente usou fertilizante, que a gente usou agrotóxico, que a gente usou água, e uma pequena parte vira carne. No caso do frango, especificamente, de cada 9 calorias que eu dou para ele na forma de ração, ele me devolve 1 caloria na forma de carne. Ou seja, ele converteu 11%, 89% das calorias que foram plantadas lá na agricultura, simplesmente foram perdidas, dissipadas, desperdiçadas no sistema. Alguém pode dizer se isso combina com sustentabilidade? E tem marca de frango colocando selinho verde agora que é sustentável. Gente, a gente tem que mandar e-mail para essa galera, falar assim, ô tia, vem cá, deixa eu te contar uma coisa. Ô tia, você está forçando a barra, está puxado. Tem que falar sobre isso, porque tá difícil de a gente entender. Então, assim, já voltando aqui para o ODS 2, o que acontecesse ao invés de darmos toda a produção agrícola para os animais se alimentar,
Se nós consumíssemos todas essas calorias vegetais, se a gente pegasse todo esse monte de espaço, que a gente plantou um monte de grão, com um monte de proteínas e calorias, a gente tirasse o bicho da história e a gente comesse. Tadã! Fome zero. Não precisa ser Einstein, tá fácil. Os estudos mostram. Por exemplo, não precisa virar vegano no mundo. A gente quer, mas não precisa, por enquanto. 50% de redução do consumo de carne, segundo esse estudo, carne, faria com que a gente aumentasse em calorias disponíveis 25%, que já alimentaria 2 bilhões de pessoas, ou seja, o dobro das pessoas que passam fome. Então, quando a gente faz essas políticas de redução, como na SVB, a gente tem lá, incentiva a campanha Segunda Sem Carne, não é porque a gente não quer que o mundo vire vegano, é porque a gente quer ser palpável. Aqui a gente quer te convidar a fazer uma redução, porque a gente sabe que 2 veganos no mundo e 200 mil reducionistas, a gente diminui bastante os impactos. Então, o que eu quero dizer? O caminho é o veganismo, mas entre ele, até chegar nele, a redução é muito importante e ela pode acontecer com mínimo esforço. Mínimo esforço. E tem muita coisa legal para a gente poder fazer isso. A questão da água também, quando a gente fala aqui, né, de produção responsável, que é o DS12, gente, é irresponsável a gente imaginar que a água potável do planeta está se tornando escassa e a gente, para produzir 1 quilo de carne, usa 15 mil litros de água. Não é o chuveiro, não é a escova de dente, não é a toalha do hotel que vai fazer a diferença. E aí, um outro ponto muito importante, que também tem a ver com o consumo responsável, é que essa monocultura gigante, que é obrigatória para alimentar essa quantidade colossal de animais, impulsiona demais o uso de agrotóxicos. Porque não dá para fazer monocultura nessa larga escala, do jeito que é, com o custo que precisa ter, em agroecologia, gente. É muita necessidade de produção. O Atlas do Agrotóxico da Larissa, que eu já trouxe para vocês anteriormente, ele mostra a venda do agrotóxico no Brasil. Grande parte dos agrotóxicos comercializados no Brasil são utilizados para a cultura da soja. Se a gente pegar aqui, tem o milho, se a gente pegar até o algodão e o trigo, na ração de animais, se vocês puxarem lá, Embrapa, ração de galinhas poedeiras, Embrapa, ração de suínos, eu pesquiso muito na Embrapa. Você vai ver a formulação das rações. Você tem lá soja, tem farelo de trigo, porque a gente come a parte branquinha, refinada, a parte boa, que são as fibras e o germe, vai para o bicho. O algodão, a gente tira lá o pomponzinho para fazer nossa roupa, e a estrutura da planta, moe, vai para o bicho. Então, se eu olhar aqui, mais de 70% dessa quantidade absurdamente colossal de agrotóxicos que a gente utiliza, é utilizada para alimentar animais. Né? E os agrotóxicos não são um problema somente para a plantinha. São um problema biológico, da biodiversidade, absurdamente grande. No Brasil, a gente ainda tem as pulverizações aéreas para o avião, que levam esse agrotóxico para tudo que é lugar. Com isso, gente, a gente destrói o equilíbrio natural, a gente gera, ou seja, desequilíbrio de predadores. Então, tem a nuvem de gafanhoto, atingiu a plantação. Está vendo? Vai matando o sapo aí, que você vai ver o que você vai estar fazendo. Então, a gente começa a criar desequilíbrios, que vai ser... E cada hora a gente vai achando uma coisa para tentar tapar o desequilíbrio, sabe? Você toma um remédio para dor de cabeça, que dá dor no pé, daí você tem que tomar um remédio para dor no pé, e aí você vai desse jeito, né? E um grande problema dos agrotóxicos também é a questão das polinizadoras. A gente está dizimando os polinizadores, e sem polinização, sem as abelhinhas, a gente não tem 75% dos nossos alimentos. É meio que dar um tiro no pé, né? Enfim... A gente tem outras questões. Os agrotóxicos, eu sou uma grande crítica ao uso de agrotóxicos. Crítica. Porque não é possível que a gente vai sofrer dessa cegueira de achar que a gente vai pulverizar veneno na nossa comida e achar que está tudo bem. Tá? A gente tem comprovado, eu tenho aulas sobre isso, sobre sistemas de bioacumulação. Os agrotóxicos, os principais eles são lipofílicos, eles têm afinidade por gordura, se bioacumulam em tecidos. Então, se eu tenho uma lavoura transgênica que recebe doses cavalares de agrotóxicos, e esse agrotóxico se acumula no grão, o animal que come esse grão a vida inteira tem uma quantidade concentrada de agrotóxicos muito maior do que aquilo que aparece no Jornal Nacional. Ah, o pepino, o tomate, o morango. Não coma morango sem agrotóxico. E a pessoa está comendo um peito de frango de granja, que comeu quilos de agrotóxicos, se acumulou em tecido e está ali. O IDEC fez uma pesquisa nova agora, e ele publicou um relatório ano passado,
que ele comprovou a presença de agrotóxicos em carnes, em derivados de carne e leite ultraprocessados, salsicha, linguiça, requeijão. Inclusive, tinha um requeijão ali na cartilha do IDEC, é só baixar, cartilha IDEC ultraprocessado, vocês baixam lá. Tinha um requeijão que tinha 20 tipos de agrotóxicos e um carrapaticida. E a mãe lá passando requeijão na bisnaguinha do filho. Qual é a dificuldade de achar que se você aplica um carrapaticida numa vaca, que você está tirando leite, e o carrapaticida vai entrar na circulação, vai estar no sangue, e se o leite é o filtro do sangue, esse carrapaticida não vai estar no leite. Gente, a gente aqui, a gente acha que, qual o caminho para não ser? Então, isso é muito sério, né? Então, assim, o que a gente traz aqui? Sem a pressão de produzir quantidades colossais de calorias para os animais, nós poderíamos, se todo mundo divide pela metade, diminuímos pela metade o consumo de carne, leite e ovos, o que vai acontecer? Vai sobrar terra arável. A gente não vai ter que produzir tanto da forma com que a gente produz, que é de uma forma tão destrutiva. A gente vai poder dar tempo, dar condição para a agroecologia acontecer. A gente vai tirar as máquinas gigantes, que agora são controladas por drone. Tem gigantes, nem gente mais tem, não precisa empregar pessoas no campo. A gente volta com a agroecologia, com os camponeses, com as pessoas no campo, o que vai acontecer? Mais emprego, pessoas vivendo uma qualidade de vida melhor, menos commodities que dá grana para o mercado financeiro e mais comida no prato das pessoas, que tal? Gente, olha o mundo que a gente pode construir. Usar menos agrotóxicos, ter mais saúde, né, mais acesso à biodiversidade brasileira, que é linda, maravilhosa, e a gente vai, para cada metro quadrado de floresta, de cerrado que a gente derruba para plantar soja, a gente está perdendo uma infinidade de possibilidades de alimentos, né, e a gente diminui a questão do impacto na biodiversidade. Então, quando a gente opta por comer alimentos vegetais, de preferência, né, preferência que não obrigação, porque a gente sabe que também não é tão simples o acesso, em diversos lugares orgânicos, aí eu estou evoluindo, né? É o upgrade, né? O vegetal é, o orgânico, ufa, o agroflorestal é, e se for de perto, melhor ainda, né? É o sonho, né? A gente voltar como era antes, né? A gente tem uma correlação direta com saúde no campo, saúde das pessoas, e aí sim isso é sustentabilidade, né? A gente com sistemas que deixam de ser tão monótonos como as monoculturas. Por quê? Por que a gente tem tanta monocultura, gente? Eu vou frisar. Porque a gente precisa alimentar 70 bilhões de animais terrestres que a gente abate e trilhões de peixes. Se a gente não precisasse alimentá-los, tivesse para produzir comida só para a gente poderia sim, isso é mais do que fato, produzir de uma forma mais resiliente, produzir sistemas agroflorestais, consorciados, incrementando biodiversidade para que todos possam comer. As pessoas, os animais voltarem para cá. Porque quando você vê aquela monocultura gigante de soja, eu fico olhando para aquilo e fico pensando assim, gente, eu vou muito para o Cerrado, né? Lá na Chapada, que aliás, semana que vem estou lá. Você olha aquilo lá e você fala assim, cara, aonde que o lobo-guará vai fazer seu ninho? Onde a arara vai pousar que não tem árvore? O que vai comer o tamanduá desse lugar? Cadê os veados da Chapada dos Veadeiros? Sem contar as joaninhas, os gafanhotos e todos aqueles animais que a gente nem quase olha para eles. Então, quando a gente volta para um sistema resiliente que nem esse, a gente volta a ver vida real acontecer. E num país que não nosso, que ainda tem biodiversidade, é um pecado a gente deixar esse país se transformar num grande celeiro de soja. Opa! A gente pode trabalhar, eu trabalho com diversos, já estudei muito agroecologia, já estive em diversos projetos, e eu estou aqui para afirmar, é muito possível a gente alimentar as pessoas de uma forma mais resiliente, mais segura. A gente precisa valorizar o que a gente tem. Semana passada eu estava no Ceará, fiquei uma semana gravando fiz a rota inteira do cajueiro. Foram histórias lindas. A gente tem um fruto de ouro que não chega nem aqui na região sudeste. Quando chega é R$30 uma bandeja de isopor. A gente tem um fruto que tem uma castanha que dá para fazer leite, que dá para fazer queijo, tem várias maravilhosas aqui. A gente tem o fruto que dá para fazer vários sucos. Eu tomei vinho de caju, mocororó. Quem conhece mocororó? Ó, vocês são brasileiros mesmo, né? Ah, você conhece, né? Que você foi comigo, né? Enfim.
Cara, é um vinho dos indígenas Tremembé, daquela gente que fermenta o vinho, faz vinho a partir de caju. Por que tem que fazer vinho com uva no Brasil? Gente, nem uva é nativo no Brasil. Tá vendo como a gente é mal acostumado? Por que tem que comer amêndoa no Brasil? Se nem tem amêndoa aqui. Quem comeu licuri já? Quem comeu baru? É isso, gente. Pelo amor, essa feira aqui está cheia de coisa boa desse lado de cá. Então, é sobre isso, sabe, que a gente precisa incentivar. Incentivar a produção orgânica com agricultores no campo. Comer, eu sempre falo, né? Comprar comida é um ato político, cara. Não adianta. Quando a gente come um bife, a gente está alimentando um sistema brutal da agropecuária que dá grana para a gente pouca e não distribui renda. Quando eu compro um alimento produzido, por exemplo, pelo Movimento Sem Terra, eu estou distribuindo renda. Eu estou comendo um alimento sem agrotóxico, que é bom para mim, mas eu estou dando a possibilidade de diversas famílias se alimentarem. Então, eu acho que assim, esse momento que é comer, ele traz para a gente a possibilidade de a gente ser cidadão, a gente ter atitude política. E a gente não vai mudar esse mundo do jeito que está, desse sistema. Como diz lá no Tropa de Elite, o problema é o sistema. Cara, a gente que cria esse sistema, vamos mudar. Olha quanta variedade. Tem leite de castanha do Pará ali, ó, do amigo meu. Pega a castanha do Pará, faz leite em pó, maravilhoso. Né? A gente tem cambuci aqui na região. Quem come cambuci aqui? Aí, ó. É difícil. Você acha cambuci fácil para comprar? Mata Atlântica. É cambuci, a gente não come. A gente come kiwi da Nova Zelândia. Né? As punks todas. Esse livrinho aqui, ó, do pessoal da agroecologia, tem todas um guia prático, um fotinho, como usar as punks. Então, a gente tem possibilidades da gente mudar o nosso jeito, trazer pessoas para pôr a mão na comida, para produzir comida. E é só a valorização dos alimentos vegetais diversos e biodiversos que vai fazer com que essa engrenagem gire a favor da vida. Porque hoje ela vira a favor da morte dos animais, e quem morre junto com os animais não são só eles, somos todos nós. Então, isso é muito sério. Nós temos o país com a maior biodiversidade do mundo. Isso aqui é um estudo do GFI, Good Food Institute, que trabalha para a promoção das proteínas alternativas. Eles incentivam, eles têm um projeto de incentivo às proteínas alternativas, à diversidade, ou seja, a gente tem aí 46 mil espécies vegetais comestíveis conhecidas, e a gente não come nem 1000. Se você olhar, faz o seguinte, vamos fazer lição de casa essa semana. Faz querido diário, pega uma caderneta, querido diário, e anota tudo que vocês comeram. Mas sem roubar, como vocês comeriam normal, essa semana. Daí vocês vão fazer uma análise no domingo de tudo que vocês comeram. Vocês vão elencar os alimentos que vocês comeram. Daí, na outra semana, vocês tentam ser pessoas melhores. É assim, cara. A gente faz uma monotonia enorme. É uma monotonia enorme, cara. E a gente tem uma diversidade enorme. Por isso que a gente não dá chance para quem está no campo. Por isso que a gente não valoriza a biodiversidade. Porque a gente come tudo a mesma coisa. Se todo mundo aqui comer alface americana todo dia, só vai ter plantação de alface americana ali fora, cara. E nós somos culpados disso. Por isso que o nosso consumo é um grande manifesto. Então, a partir da nossa diversidade no prato, a gente fomenta diversos projetos. Eu conheço diversos. Eu não vivo em Embrapa agora. Minha casa é Embrapa agora. Embrapa Amazônia, Embrapa Cerrado, Embrapa Ceará, que eu estava agora, Embrapa Tropical. Cara, os caras têm uns trabalhos lindos, mostrando diversas coisas, as fibras para usar para fazer tecido, para fazer embalagem, e usa semente, usa a polpa, coloca o óleo para fazer não sei o quê. E a gente precisa incentivar isso. Então, quem estiver aqui, que for da indústria, comece a usar a biodiversidade brasileira. Ah, mas dá trabalho. Dá sim, dá trabalho mudar o sistema. Dá sim. Não vou dizer que não dá. Mas tem que ser feito. Mas tem que ser feito. A gente tem as questões, que a questão mais séria hoje é a questão da mudança climática, que eu coloquei até errado ali. Não é nem mais mudança, é crise climática. Ela já está acontecendo. A gente sabe que 34% dessas emissões vêm do sistema agroalimentar. Então, assim, não dá para passar pano, cara. É no prato que a gente vai, se quiser, vencer essa guerra do aquecimento global. E essa guerra é uma guerra séria.
Nem a gente tem, né, a luta pelos animais, a luta pela saúde humana, tem várias lutas, racismos e todas as coisas que a gente ainda está combatendo. Mas sem planeta, gente, nenhuma luta pode acontecer. Tá? A questão aqui trouxe vários dados, né? Estudei muito sobre o IPCC recentemente. Né? Eles colocam que a gente tem a pecuária diretamente, né? O sistema agropecuário envolve produzir comida para bicho. Mas a pecuária em si, que é só o bicho, ele é responsável por 14% das emissões. E no IPCC eles falam que a redução do consumo de carne poderia reduzir o nível de emissões em até 64%. Não existe nenhuma outra atitude individual e mudança que possa ser feita que possa impactar tanto a questão da mudança climática quanto a dieta. A adoção de uma dieta sem produtos de origem animal poderia reduzir as emissões de gases de efeito estufa em até 70%. A produção de carne de porco e galinha é responsável pela emissão de 20 a 25 vezes mais gases de efeito estufa do que a produção da própria soja. O impacto ambiental de tirar carne do prato um dia por semana é maior do que comprar 100% dos alimentos em fornecedores locais. No Brasil, mais de 60% dos gases de efeito estufa são provenientes da agropecuária, principalmente da parte de produção de animais para consumo. Então, gente, como gosto muito dessa frase do Antônio Guterres, que ele fala que a ação climática é necessária em todas as frentes, tudo, em todos os lugares e só de uma vez. Então, assim, não adianta ficar só olhando para o combustível e não olhar para a dieta, e vice-versa. Eu gosto muito de extrapolar essa frase para o veganismo. Porque tem umas brigas aí de veganismo para cá, né? Cara, meu amigo, faça foca no que nos une, cara. A gente precisa parar de matar animal do jeito que a gente está matando, certo? Então, o que você vai fazer por isso? Como que você pode contribuir? Soma. Soma. Não separa. A gente precisa unir forças. Todas as lutas são válidas. A vida embaixo d'água, que é essa ODS aqui, ó, deixa eu voltar aqui, ó, a 14, também é altamente impactada. Né? Eu falo o seguinte, a gente tem o INPE, que fica tirando o dia inteiro fotos de satélite para mostrar para a gente, mês a mês, quantas quadras de futebol foram desmatadas na Amazônia. Você não vê isso? Ah, esse mês foram desmatados o equivalente a tantos quadras de campos de futebol. Legal. A gente não tem o submarino do INPE para mostrar o que nós estamos fazendo com os oceanos, o que a gente está dizimando. A gente só tem 7% da população de peixes que consegue se reproduzir além da pesca. Não precisa ser Einstein para imaginar que se a gente pesca mais do que consegue se reproduzir, o que vai acontecer, gente? Vai acabar peixe no oceano. E como o oceano é um ecossistema interdependente, se acaba peixe, morre o oceano. Se morre o oceano, morre a gente, porque 54% do oxigênio da Terra é produzido pelos oceanos. Então, assim, a gente está de brincadeira com a história. Essas redes de arrasto gigantes, puxadas por gigantes navios, que, inclusive, desligam os sonares para não ser identificado, porque vão pescar em lugar que nem pode pescar. Essas redes chegam a ter 50 quilômetros de extensão. A Sea Shepherd, que eu também sou embaixadora, ela interceptou um navio pirata que ficou 5 anos para ser interceptado, e o tamanho da rede que eles tiraram desse navio era de 70 quilômetros linear. É daqui para Santos, não, mais, é 50 e pouco daqui para Santos. É mais do que daqui para Santos, uma rede de um navio. Você imagina o que consegue arrastar de peixe? E é uma pesca não seletiva, uma pesca brutal. Porque ela arrasta tudo. Vem o peixe fofinho, o golfinho saltitante, a tartaruga, o peixe mãe, peixe pai, peixe filho, peixe vó. Vai todo mundo para essa rede, puxa para dentro do navio e morre todo mundo sufocado. Ah, mas isso aqui não precisava. Ah, tá bom, o que a gente vai fazer? Uma parte joga no mar, a outra parte faz o quê? Vai lá, vai moer, vai virar uma farinha, que vai ser ração dos peixes que estão no cativeiro, naquelas piscinas que eu mostrei aqui, ração do nosso gato, do nosso cachorro, que está na nossa casa, tá? E, além de tudo, vai espremer, vai sair um olhinho. Vamos encapsular e vender ali como óleo de peixe. Tá puxada a coisa. É isso. É lucro em tudo que é lugar. E o oceano pedindo socorro. Se a gente continuar assim até 2050, né, a FAO fala que vai ter mais plástico no oceano do que peixe. Isso é muito sério. Por quê? Porque vai acabar a biodiversidade, vai acabar o oceano e vai desequilibrar todo
toda a questão de gases do planeta e todas as coisas relacionadas, né? Bom, como eu disse lá, se a gente estivesse fazendo tudo isso e ficando fortão, né? Mas será que a gente está? Nós nunca morremos como morremos agora, de tantas doenças que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis, que são a maior causa de morte humana. A gente deixou de morrer de doenças infecto-contagiosas, morrer, assim, a gente morre ainda, mas em uma proporção menor, né? Então, ou seja, o modelo alimentar, ele impulsionou de uma forma absurda as doenças crônicas. Se você olhar numa amostragem da sua família, você vai ter um que tem diabetes, você vai ter um que tem hipertensão, você vai ter alguém que tem sobrepeso e obesidade, você vai ter alguém que morreu de câncer, você vai ter alguém que morreu de que teve infarto. É muito perto da gente. É sobre isso. É sobre isso que as pessoas morrem. E isso tem total relação com o quê? Com a nossa alimentação. E não somente com a nossa alimentação, com tudo que a gente está fazendo para se alimentar, como esse microplástico, que a gente come peixe com microplástico, a poluição, esses agrotóxicos à torta direita que vão parar na água e vêm para a gente na nossa água potável. E tudo mais. Então, é muito sério o que a gente está fazendo. É muito sério. E a gente não está ganhando, né? Time que está ganhando não se mexe. Eu quero saber quem está ganhando aqui. A gente sabe, ganhando dinheiro, quem está ganhando. Agora, ganhando em vida, não. A gente tem já tantos relatos, a gente tem, né, a OMS colocando, olha, carne vermelha é cancerígena, carne ultraprocessada está no grupo 1A, de carcinogenicidade, junto com a salsicha está o cigarro, está o amianto, está o monóxido de carbono. E a gente continua servindo salsicha no hot dog da festinha infantil. E nem tem tarja preta na salsicha. E por que a gente está fazendo isso? Eu também não sei. Então, assim, enquanto nós humanos assumimos o papel do neutro, da normalidade, da neutralidade, a gente é conivente e vai sofrer as consequências. Eu digo o seguinte, a gente não pode normalizar absurdos. E a gente está normalizando absurdos. E aí, a gente é vítima. Então, a gente está numa era planetária que você ser fofinho, quietinho, não quero me indispor, você está atuando no lugar de quem está fazendo o problema acontecer. Você não está indo para a solução. Quando você não faz nada, mesmo não consumindo, você faz parte do problema, você não faz parte da solução. Por isso que eu falei que vocês vão sair daqui tudo ativista hoje. Esse é o meu objetivo. Ah, e que se quiser vegano, melhor ainda. Enfim, aqui tem outra questão de saúde pública. A gente tem, para a gente poder manter aquela quantidade absurda de animais em cativeiro, a gente precisa de sistemas que vão domar as questões naturais. Não tem como a gente aglomerar os animais da forma que a gente aglomera. Gente, as granjas de frango tem franguinho lá, bebê, criança, adolescente, nem é semi-adolescente. A gente abate um frango com 40 dias, o sistema imunológico desse bicho nem desenvolveu. E a gente aglomera todos eles. Qual a dúvida que eles não vão ficar doentes? Num lugar estressante, com temperaturas estranhas, num lugar que ele não se alimenta daquilo que naturalmente, ele não expressa seus instintos, sua naturalidade. Um porquinho com 6 meses, a mesma coisa. Um bezerro macho da pecuária leiteira com 3 meses. Cara, é obrigatório ministrar antibióticos do momento que esses bichos nascem ao momento que esses bichos morrem, para que eles não morram no sistema. Só na hora que a gente abater eles. E o problema é que a gente está lançando cargas absurdas de antibiótico no meio, e essa quantidade de antibióticos está fazendo com que as bactérias se tornem resistentes a ele. Qual é a meia-vida de uma bactéria? Quanto tempo vive uma bactéria? Nasceu, ficou fofa e morreu. Quanto tempo? 48 horas. Então, vocês imaginam, ao longo de um ano, expondo, um aninho só, expondo uma bactéria a um antibiótico, o quantas gerações dessa bactéria podem se nascer, depois se tornando resistente ao antibiótico, porque a bactéria quer viver. E o problema é que esses antibióticos que a gente está usando em larga escala na pecuária são exatamente os mesmos que a gente usa quando a gente fica doente. Então, quando eu ficar doente, eu for tomar um antibiótico, a bactéria vai fazer lá, 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 e ela não vai morrer.
e a gente tem o quê? Um problemaço, e a gente pode morrer de várias questões, principalmente quando vai para o hospital, pega uma bactéria, já está com o sistema imunológico mais ou menos e morre lá por doença infecciosa generalizada e tudo mais. Isso é um problemaço, né? Porque a gente tem a questão de achar... A gente tem essa... Assim, a pecuária, né? Os caras colocam isso na nossa cabeça e a gente quer acreditar, porque a gente não quer sofrer, como eu falei anteriormente. Mas a gente está chamando bacon de comida de verdade, já viu isso? Franguinha. O nutricionista fofo. Coma comida de verdade. Salmão, peito de frango, ovo. Gente, comida de verdade é aquela comida que a natureza fez. Mas esses animais que a gente está fazendo nesses sistemas, quem diz que eles são de verdade? Já foram geneticamente alterados, eles recebem vacinas, eles recebem antibióticos, eles recebem diversos medicamentos para se manterem, eles são alimentados com ração feita de soja transgênica, com agrotóxicos, eles são complementados com vitaminas e minerais, eles vivem estressados, vivem numa condição totalmente diferente. A carga de contaminantes ambientais que vem nessa carne, se tivesse na lista de ingredientes do franguinho, ou do bacon, ou do presunto desse porquinho, seria muito maior do que a pior bolacha aditivada, cheia de coisa com corante, aromatizante, espessante que a gente veria. Só que isso não está na lista de ingredientes, mas isso está no alimento. Então, eu questiono até isso. Meus colegas comendo salmãozinho, falando que é comida de verdade, gente. Um salmão criado em criadouro, que come diversas coisas que não é nada da vida dele, recebe corante, recebe antibiótico, recebeu testosterona para mudar de sexo, para crescer de forma uniforme. Quem disse que isso é comida de verdade? Comida de verdade, para mim, é chuchu orgânico. Tá? Então, assim, a gente tem que parar de alimentar essa fantasia. E a gente tem diversos estudos que mostram, aqui é rapidamente, que eu falei que eu não ia falar de ciência, mas basicamente trouxe um estudo bem grande que avaliou diversas pessoas. Olha o tamanho desse estudo aqui. São 32 estudos de revisão e 31 meta-análises, ou seja, uma altíssima relevância científica. Ele avaliou durante 32 anos, 113 mortes, né, de pessoas, em 715 mil participantes do estudo. Gente, quanto é difícil fazer um estudo desse. E o que eles chegaram? Que a ingestão de proteína vegetal foi associada a menor risco de mortalidade por todas as causas. Quem comia vegetais morreu 8% menos. E, por doença cardiovascular, 12% menos. Para cada 3% de caloria adicional diária vinda de proteínas vegetais, que é leguminosas, cereais, oleaginosas e tudo mais, a gente diminui 5% o risco de mortalidade. Então, assim, gente, a ciência robusta, de alto grau, mostra: coma mais vegetais, diminua o consumo de alimentos de origem animal. A gente tem que parar. Assim, o elefante está sentado do nosso lado da sala e você está fazendo de conta que ele não está lá. Ele não está lá. Está morrendo mesmo? Agrotóxico? Matando 70 bilhões de animais? A galinha vive estressada numa gaiola para botar o ovinho que eu como todo dia de manhã? Não estou te vendo, não estou te vendo. É essa a nossa postura diária, cara. Não dá mais. O sistema alimentar atual, que é alicerçado no protagonismo das proteínas animais, não assegura o básico para que a humanidade tenha futuro. Não existe saúde humana sem saúde planetária. Não existe sustentabilidade com ineficiência e desperdício. O One World Data, ele coloca que lidar com o que comemos e como produzimos nossos alimentos desempenha um papel fundamental no combate às mudanças climáticas, reduzir o estresse hídrico e a poluição, restaurando florestas ou pastagens e protegendo a vida selvagem no mundo. Isso aqui é IPCC, isso aqui não é da SVB, tá? Esses SVB enviesa tudo, fala só o que quer. Não, a gente está falando do painel intergovernamental do clima, né? E também é o que se diz no It Lancet, o maior estudo publicado sobre saúde planetária no mundo, que eles colocam assim: sem mudanças radicais, né? Radicais são os veganos, né? Mas aqui o It Lancet também não é vegano, só para falar para vocês. Na dieta humana global, as crianças e jovens herdarão um planeta severamente degradado, onde grande parte das pessoas sofrerá cada vez mais de desnutrição e doenças evitáveis. É urgente a necessidade de adotar um modelo de dieta que promova a saúde não apenas à população, mas também ao planeta. E qual é essa dieta que eles preconizam? Né? Olha aqui, ó, a proteína animal vermelhinha. Olha ali, ó, a proteína animal vermelhinha. Olha lá, ó. Olha o resto.
Se eu somar aqui o vermelhinho com o azul, proporcional a tudo que tem aqui, é uma dieta com baixíssima quantidade de alimentos de origem animal, que eles intitularam de dieta planetária. Que, se a gente seguir um prato que nem esse, você vai evitar de 19% a 63% de todas as mortes evitáveis do mundo, reduzir em 50% os gases de efeito estufa e liberar mais de 62% das terras aráveis do mundo. Gente, liberar 62% das terras aráveis do mundo, a gente faz reforma agrária, a gente põe a gente no campo, a gente faz agrofloresta, a gente replanta o planeta, a gente deixa... não quero ter trabalho para replantar. Deixa lá que a natureza faz a parte dela. Ele vai fazer, a gente para de explorar a terra. Então, gente, lembrem dessa frase. Monotonia no prato, protagonizar a proteína animal no prato, é estimular a monocultura do campo. E essa troca, quando a gente incentiva essa troca da base animal para a base vegetal, a gente garante diversas coisas, principalmente a eficiência de um sistema que é o sistema que nós vivemos, que é o ecossistema terrestre. Né? Se a gente conseguir mudar o nosso prato, a gente tem terra sobrando para a gente reflorestar o planeta inteiro. Então, gente, o futuro, ele só vai existir se ele for vegetal. Ele pode ser deliciosamente vegetal. Ali, ó, vai comer lá no cogumelado, aí, ó. Eu sabia que ia falar propaganda, ó. Vocês já comeram no cogumelado? Olha lá, ó, L13, ó, aquele cara lá faz o melhor hambúrguer de cogumelos do mundo. Entendeu? Aí, ó, é isso aí, resistência, ó, fazendo propaganda de você aqui também. Porque, gente, é muito gostoso comer vegetal. A gente tem que mudar só a percepção e dar um passinho para frente. Eu sempre falo, você começa a dar um passinho que parece estranho, o segundo, mas terceiro, de repente você cai lá dentro, porque você gosta muito. Então, você não precisa ficar convencendo muito. Tá? É necessário que a gente mude nosso paladar, que a gente tire esse paladarzinho mimado, infantil, não gosta de quiabo. Tá bom, você pode não gostar de quiabo, mas você tem que gostar de outra coisa, pelo menos. Tá? Não. Então, assim, é muito mais sobre responsabilidade do que criança mimada de paladar. Não dá mais tempo, a gente não tem planeta para isso. É esperável de nós, pela hombridade, né, daquilo que a gente quer, pensando, todo mundo aqui deve ter filho, pensando na herança, no legado que vamos... É esperável que a gente mude nossas atitudes. E é inevitável, roubando aqui o Ricardo Laurino, né, que é inevitável que a gente olhe para o protagonismo vegetal. A natureza ela pode produzir para a gente tudo o que a gente precisa, menos para a nossa ganância de mais. É a ganância que está fazendo toda essa revolução para o mal acontecer. Então, se a gente pensar no minimalismo, que não é poético, minimalismo é o que eu preciso de verdade. É o suficiente. A palavra mais importante para mim hoje, no dia de hoje, é a suficiência. Eu não ter menos do que eu preciso e eu também não querer mais do que eu preciso. Porque nós somos 8 bilhões, e em 2050 a gente vai ser 10 bilhões. Como a gente vai poder se comportar dessa forma tão irresponsável, querendo mais do que a gente precisa? Não cabe. E toda vez que a gente pensa na libertação animal, a gente não está só falando sobre os animais. Então, deixar de comer animais, deixar de abusar dos animais, não é somente uma coisa boa para os animais. É para todos nós. Porque essa teia da vida, que é o grande ecossistema, em que os animais estão inseridos e nós estamos inseridos, funciona se for todo mundo junto. Não dá para separar. Porque o futuro ele é coletivo. E ele só vai existir de verdade se ele tiver pensamentos veganos. Porque o pensamento do veganismo é pelo coletivo. O veganismo é a nossa atitude individual menos egoísta. Porque a gente abre mão de várias coisas para a gente fazer aquilo que é certo. Certo para os outros. Então, o futuro, para mim, ele é vegano. Porque somente esse tipo de atitude humana, que é o não egoísmo, que é o seva, é servir. Eu vou servir ao planeta para que o planeta seja um lugar legal para todo mundo, e esse todo mundo vai ser eu também. Porque ninguém aqui, mesmo podre de rico, vai ficar bem se o planeta não estiver bem. É sobre isso. Então, o futuro é vegano, porque o vegano é pelo outro, não é pela gente. E que bom que é bom para a gente também. Gente, muito obrigada.